Você sabe o que é o risco ocupacional? É a existência de probabilidade de um trabalhador sofrer algum dano resultante de suas atividades profissionais. Ou seja, são acidentes ou doenças a que estão expostos os trabalhadores no exercício do seu trabalho. Geralmente, os riscos ocupacionais estão relacionados ao ambiente em que o trabalhador fica sujeito a ruídos, vibrações, gases, vapores, iluminação inadequada, entre outras inúmeras situações que podem gerar danos à saúde ou à integridade física do profissional. Em cada tipo de empresa e ocupação, a característica do risco é diferente, porque a exposição do profissional ao risco depende do processo produtivo. Mas como evitar que esses riscos afetem a saúde do trabalhador? A função da instituição é mitigar os perigos existentes para eliminar ou minimizar as possibilidades de risco. Para tal, é importante ressaltar a diferença entre perigo e risco. O perigo se refere à fonte geradora, que pode ser um produto inflamável, uma temperatura de campo elevada, um animal peçonhento, etc., enquanto o risco refere-se à exposição do indivíduo a essa fonte. Os riscos de trabalho são provenientes de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes, podendo causar danos à saúde do profissional em função da sua natureza, concentração, intensidade, tempo de exposição ou falta de equipamentos de proteção apropriados. Os agentes físicos são os agentes de risco que normalmente necessitam de uma fonte de transmissão para se propagar, que geralmente é o ar. Esses agentes têm a capacidade de alterar o ambiente físico do local, sendo nocivos e podendo gerar lesões crônicas. São exemplos de riscos físicos os ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações, entre outros. Os agentes químicos são riscos causados por substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho, que poderão entrar em contato com o corpo humano absorvidos por via respiratória ou através da pele, interagindo em ação localizada ou generalizada. São exemplos de riscos químicos as poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores, entre outros. Os agentes biológicos são riscos que ocorrem por meio de fungos, algas, vírus, bactérias e vermes, sendo que a transmissão aos trabalhadores ocorre através do contato, inalação, ingestão de água contaminada, entre outros. Os riscos de acidentes são aqueles decorrentes de situações adversas nos ambientes e nos processos de trabalho, que envolvem ferramentas inapropriadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, animais peçonhentos, entre outras situações de risco, que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Os riscos ergonômicos são caracterizados pelo esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, imposição de ritmos excessivos, jornadas de trabalho prolongadas, além de outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico. Para mitigar esses riscos, é necessário tomar medidas de controle nas frentes de trabalho. Como o ISQ Brasil trabalha em campo dentro das instalações do cliente, essas medidas normalmente são sistematizadas pelo próprio contratante e cabe a nós seguir à risca as normas e padrões definidos. No geral, essas medidas implantadas buscam eliminar a fonte geradora, substituir itens perigosos por outros de menor periculosidade, tomar medidas físicas para controlar o risco e utilizar EPIs que impedem o contato direto com o perigo. Mas para conseguirmos eliminar os riscos, é preciso conhecê-los. Por isso, é feita a análise preliminar dos riscos, mais conhecida como APR. Essa ferramenta normalmente é um formulário desenvolvido individualmente para cada dia, área e atividade. Sua metodologia consiste na verificação dos riscos existentes, levantamento de causas, possíveis consequências, frequência de ocorrência, classificação do grau de risco para estabelecimento de medidas de controle. Além disso, os riscos são classificados para priorização de ações. Assim, quanto mais prejudicial for o risco, mais rapidamente ele deve ser solucionado. O preenchimento completo e adequado da APR é de suma importância para garantir a realização de atividades sem incidentes ou acidentes. Além disso, esse formulário é passivo de auditoria pelo cliente e, em caso de alguma irregularidade, o contratante pode parar as atividades da empresa ou executar penalidades contratuais, como suspensão ou multa. Por isso, é muito importante que na hora que você estiver preenchendo uma APR, fique de olho nos seguintes aspectos. A APR deve ser preenchida em campo antes do início das atividades. Todos os campos do formulário devem ser preenchidos. Todos os membros da equipe devem assinar a APR e participar na discussão das etapas, riscos e medidas de controle. A APR deve ser preenchida ou revisada diariamente, de acordo com a regra do cliente.
Esse formulário não deve ser preenchido de forma automática, pois pode haver negligenciamento de novos riscos que não estavam presentes no dia anterior. Agora você já sabe como se proteger dos riscos no seu dia a dia de trabalho. Gostou? Não esqueça de curtir e comentar.